Pessoal, boa noite. Então, são 20 horas e 14 minutos aqui da noite de 26 de abril de 2026, com muita Da felicidade, vida, né? muita Passa um filme, né? Da satisfação. vida. A gente está falando aqui com vocês aqui da Escola do Cerro. Queria já desde o início justificar a ausência da Maria hoje. Ela acabou de sair daqui. A mãe dela está internada na Unimed, teve umas complicações de pressão, foi comer, foi tomar um remédio que não podia, tinha amendoim, aí deu uma reação, aí está desde ontem passando mal, então a Maria não vai estar com vocês essa noite. Eu tenho a, a missão de substituir ela aqui com vocês e para a gente começar essa noite de reflexão mesmo, de troca de ideia. Eu queria perguntar para vocês qual que, na opinião de vocês, é a origem do homem? Qual que é a origem do ser humano? De onde que a gente veio? Não briguem, viu, gente, para falar primeiro. Você Vamos pode. pela perguntinha mais fácil, não, Estevam, para começar? Não, mas aí que tá, vai tem que ser. Qual que é a nossa origem, na sua opinião, Vitor? Essa é uma busca que eu tenho ainda não cheguei a uma conclusão, não. Eu também não, confesso que eu também não. Mas o que que você, qual que é a teoria que mais que você acha que está mais próxima do que você acredita que seja o Vitor? Ou, Não é talvez a questão de acreditar, mas assim, eu tenho ouvido muito sobre a questão dos Anunnaki, a criação e tal, mas aí quando você pergunta com a origem, talvez você esteja perguntando ainda anterior a toda essa história, né? Então, vai muito longe, eu não me arrisco a dar uma resposta aqui agora, não. não, pode Vou arriscar. passar. Aqui você não tem nada para perder, não. Alguém mais quer falar? Alguém tem alguma ideia da resposta? E eu acho que a gente veio das estrelas. Como não sei, Sim, mas sei que a gente tem origem no cosmos mesmo. Cosmo. O que mais? Sei lá. Sei lá, Como? uma boa resposta. Não sei. Quem mais quer falar? A Júlia tá com um cara que quer falar, ó. Júlia, eu tô vendo aqui. Que é assim, tô vendo. Não, mais ninguém? Pessoal, assim, de maneira geral, né? Vocês dois que falaram, aí falaram de uma linha de raciocínio que tem a ver com vamos dizer assim, a mesma corrente, vamos dizer assim, de que, de alguma forma, a gente veio de outras origens que não seja a Terra. Quando a gente vai falar da origem humana, em geral, a gente tem três, pelo menos aqui no Ocidente, a gente tem três teorias. Não vou nem falar das mitologias e das lendas nas outras, no Oriente, porque aí cada lugar tem uma forma de enxergar, né? Os vikings acreditavam que o universo veio de uma grande árvore, que é a Yggdrasil, e que o cosmos veio de um ovo divino. Os hindus que a gente veio da respiração do absoluto, e de uma forma mitológica que o universo nasceu de uma flor de lótus no umbigo de Vishnu.
os taoístas vão falar que o universo é uma das extensões de uma árvore de 12 ramos, e que é interessante que todas essas visões orientais, elas relatam a chegada de seres de outras dimensões ou de outros planetas aqui para fundar aquilo que a gente chama de humanidade. Isso é algo muito interessante. A Gisele também diz aqui que minha linha de pensamento é que somos extensão da consciência cósmica. E aí, então a gente tem eu vou colocar no mesmo balaio, embora esse balaio seja bem diverso, a teoria dos antigos astronautas, de que a gente teria chegado aqui através de outras civilizações, como os Anunnaki ou os Sumérios, como disse o Vitor, e provavelmente antes disso. E quando a gente pega os relatos da tábua de Enki ou de Enlil, que são os escritos Anunnaki, os escritos sumérios cuneiformes, né, em forma, escritos na pedra, com, com, com imagens e figuras, a maioria dos historiadores reputa como a primeira forma de escrita da humanidade, esses 5, 6 mil anos. E eles relatam histórias muito parecidas com as que estão na Bíblia, principalmente no livro do Gênesis, com relação ao dilúvio, com relação à criação do homem. Então, basicamente, eu vou elencar aqui que a gente pode ter três formas diversas de enxergar a origem do homem, e aqui não existe nenhum tipo de hierarquização entre elas, embora cada um de nós vai ter uma visão própria. A possibilidade de que a gente tenha vindo de de outras dimensões junto com esses seres, em cada religião, filosofia ou corrente de pensamento vai dar um nome diferente e vai contar uma história um pouco diferente, mas que a gente teria chegado aqui de outros planetas e de outras dimensões. A teoria mitológica de Adão e Eva, de que o homem teria sido criado de um sopro divino e começado ali a sua história, e a visão do Homo sapiens, né, de que a gente tem a origem, né, para a ciência academicamente aceita, nós somos primatas, somos primos dos macacos e temos uma composição genética um pouco diferente do Homo erectus e dos neandertais. Mas é interessante como que essas linhas de pensamento, que às vezes parecem muito diferentes em alguns pontos, elas se tocam. Recentemente, a coisa de menos de 10 anos, isso para a ciência e para a história é um minuto, né? Não é muito tempo. Foi descoberto que em algumas populações com origem na, na África, essas populações, elas, a ciência não fala de um único homem e uma única mulher que deram origem à humanidade como ela existe hoje, mas que existiam populações com genoma e com DNA muito parecido, e eles dão o nome de Eva mitocondrial a um grupo de seres ali, de Homo sapiens, que dessa ramificação genética e da mistura dessas populações descendeu o restante da humanidade. E o interessante é que isso aconteceu na África, nesse ponto onde se relata, se fala da existência de dois rios,
E esses dois rios também são citados no livro do Gênesis, no livro da criação, na Bíblia. Quando a gente vai fazer, por outro lado, um paralelo entre a teoria dos Anunnaki, que era um outro nome para os seres que teriam dado origem à civilização suméria, e que tem as tábuas de Enlil e de Enki, eles relatam que é algo como se fosse assim. Vou tentar ser didático. É como se aqui na Terra existissem seres que detinham um material genético e que detinham corpos físicos e que de alguma forma esses seres de outras dimensões, eles teriam chegado aqui e teriam colocado, misturado o seu DNA com esses seres. Quando a gente vai lá no, no livro do Gênesis, se fala, né, dos anjos caídos que copularam com mulheres, com gigantes que copularam com mulheres. Se vocês lerem um livro de um escritor já falecido chamado Zecharia Sitchin, ele é tão, esse autor ele é tão ou mais profundo e mais complexo do que o próprio Eric von Däniken, que escreveu Eram os Deuses Astronautas. Ele faz todo um relato baseado na epopeia de Gilgamesh, que busca nos deuses a fonte a fonte da juventude e toda essa correlação com a Bíblia. E quando a gente pega a primeira frase do livro do Gênesis na Bíblia, do livro do Bereshit, em hebraico, Bereshit bara Elohim. Existem N possibilidades de traduções dessa frase, mas uma delas é que Elohim, na verdade, em hebraico é um nome plural, então a gente não está falando de um Deus único, a gente está falando de deuses. Então, a primeira frase do Gênesis diz que é como se o universo ou o ser humano tivesse sido criado por vários seres e não por um só. Então, quando a gente pega esse relato do Gênesis e cruza ele com a visão da ciência de que algumas populações na África teriam dado origem ao DNA do qual a humanidade hoje descende, isso parece ter algum tipo de correlação. Mas, de fato, assim, eu chamo, o Vitor, para mim isso é uma angústia, porque eu chamo isso de angústia da origem, porque, do ponto de vista racional, concreto, eu não estou falando aqui do aspecto espiritual e da visão espiritual que a gente tem ou que a gente pode ter, a gente nunca vai saber, é angustiante imaginar que a gente chegou aqui e vai sair dessa dimensão sem ter certeza absoluta da onde que a gente veio, né? E isso gera o que eu chamo de angústia da origem. É claro que a ciência não jamais vai aceitar tão cedo a tese de que a gente veio de outras origens, a não ser que sejam achadas provas arqueológicas ou concretas disso, e que se comprove a existência de vida em outros planetas, que não há vida micro-orgânica, que não há vida bacteriana, mas, vamos dizer assim, humanoide ou algo parecido. Aí talvez a ciência vá aceitar essa visão. Então, assim, só para a gente começar com com esse nó na cabeça, vamos dizer assim, o que vocês acham de tudo isso que foi falado? Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? A minha grande questão, Estevam, é justamente essa, assim,
quando eu busco a origem, né, é justamente para saber a partir da origem para onde eu vou. Uhum. Quando eu não tenho essa origem clara na minha cabeça, eu fico um pouco na dúvida o que que eu estou fazendo e para onde eu deveria caminhar, né? Eu sei, assim, eu já tentei colocar isso na minha cabeça, assim, esquece o passado e caminha daqui para frente. Mas talvez o passado me daria esse horizonte. Quando a gente diz que quer voltar para a fonte, a partir do hoje, né? E aí e a gente não sabe, talvez, qual é essa fonte, eu busco voltar para onde, então? Né? Então, isso gera uma angústia na cabeça, como você chamou aí, a angústia da criação, né? E, mas é por aí. Não tenho essa origem clara na minha cabeça e, consequentemente, essa caminhada para onde eu quero ir, ela fica meio só na fé. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Não? Ó, o William tá aí, agora que eu tô vendo que é o William, meu irmão William. Bom, pessoal, de qualquer forma, assim, coisas que a gente pode afirmar e ter certeza delas. O tempo e o espaço, eles não existem, eles são uma abstração que a gente precisa dela para viver. O tempo não existe sem espaço. Quando eu estou falando do tempo, eu estou sempre falando da relação minha com o espaço. Se eu tô aqui nessa cidade, nesse lugar, então só é tal hora porque eu estou nesse lugar. Eu posso pegar um avião e dependendo do círculo que ele vai fazer, eu vou chegar num lugar antes da hora que eu sair. Então, precisa ficar bem claro para nós que o tempo e o espaço eles são uma dimensão correlacionada. Então, primeiro ponto é esse. Segundo, do ponto de vista da criação do universo, não existe início. É muito doido para a nossa mente, vamos dizer assim, humana, para o pro nosso cérebro, para os nossos neurônios pensar nisso, mas não existe um ponto de origem. O universo, inclusive do ponto de vista da própria ciência, na teoria do Big Bang, é, ele sempre existiu e sempre vai existir. Então, isso são coisas que a gente pode afirmar baseado na ciência. Outra coisa que a gente pode afirmar baseado na ciência é que tudo aquilo que nós somos, seja a nossa consciência, seja o nosso cérebro, seja o nosso corpo, os átomos que compõem o nosso corpo, em algum momento eles estiveram em outros lugares do universo. Então, nossa origem é estelar. E aí a grande pergunta que surge é, beleza, então nós fazemos parte desse campo de possibilidades quânticas que sempre existiu e sempre vai existir. Em algum momento, aquilo que nós chamamos de consciência individual nossa passou a ter consciência de si mesma. E aí a gente imagina que esse é o ponto que nós começamos a existir. E quando a gente para pensar nisso, a gente tem então a certeza de que a gente faz parte desse campo, de que em algum momento nós tomamos essa consciência de que nós, como indivíduos, como consciência individual, passamos a existir, ou seja, quando a criança nasce, ela não sabe ainda que ela é um ser separado da mãe, até que ali entre os 3, 6 meses ela começa a sentir e perceber essa separação. Então é algo parecido com o universo. A gente começa a perceber, não, eu sou uma consciência individualizada, não separada, né?
dentro desse campo de possibilidades. Mas aí surge uma outra pergunta, né? A consciência, o que a gente chama de consciência, ela veio antes ou ela veio depois das conexões neurais? Se a gente for olhar no campo da ciência academicamente aceita hoje, eles vão falar que a consciência é o resultado da sinapse das conexões neurais bioquímicas. Eles não vão aceitar que a consciência talvez seja algo que tenha vindo antes. Mas se a gente aceita que tudo é campo de possibilidade, que em algum momento tomou consciência de si mesmo, a gente não está errado até a gente fazer essa pergunta. Essa pergunta, se a consciência veio antes ou não, ela deixa de ter sentido, porque a consciência ela já fazia parte desse campo unificado e em algum momento ela, vamos dizer, ela tomou ciência de si mesma. Está muito complicado o que eu estou falando ou está fazendo sentido para vocês? Pode seguir? Pega aí, mas não vou garantir que eu entendi, não. Esse é mentiroso. Meu irmão William, Abeli, Marlene, Janete. O que que foi, filho? Só um minutinho. Oi, mano. Ah, nossa senhora. Nossa senhora. E aí? Você você quer que a gente vai para Você quer que a gente vai ficar aí com você daqui a pouco? Hum, hum, hum. Ô filho, vem cá. Então, tá. Uhum. Então tá. Tô tranquilo, vai dar tudo certo. Tô aqui. Tô aqui. O Gabi me interrompeu. Tô aqui no meio, amor. O Gabi me interrompeu. Não, tô no quarto. Meio. Gente, desculpa, é só a Maria ligando lá do hospital. Mas onde é que a gente estava mesmo? Ah, a gente estava falando da questão da consciência. Então, assim, de qualquer forma, a gente tem consciência de que a gente sempre, nossa essência, nossa consciência, ela sempre existiu, mas e essa individuação, essa percepção de si mesmo, em algum momento aconteceu, e é por isso que a gente busca essa origem. Mas essa angústia, ela vai continuar, porque uma parte nossa, que é a parte humana, que é a parte Homo sapiens, ela, o tempo inteiro, ela vai continuar procurando achados arqueológicos que comprovem que exatamente de onde que a gente veio, se é que a gente não veio realmente dos primatas, de onde que vieram esses primatas? Onde estão essas provas da existência dos Anunnaki, ou enfim, de outra origem? Alguém quer completar alguma coisa? Pode falar aí, gente. Eu sei que tem gente que sabe muita coisa aí. Fala aí, vou deixar vocês falarem um pouquinho aí.
Vamos ver se eu entendi um pouco. Veja bem, então eu trabalho com a possibilidade do seguinte, de que há uma consciência, o que nós chamamos de fonte criadora, né, da qual nós somos criatura, mas também somos partes, né? Então nós temos aí essa centelha crística dentro de cada um de nós. E o que nós estaríamos fazendo aqui é vivendo uma experiência humana essa individuação do todo. Foi mais ou menos o que eu entendi, né? É, Vou me, pronto. vou me estender, não. Falou melhor do que eu. Aí eu fiquei, gastei meia hora para falar o que você falou em uma frase. Isso aqui é sabedoria. Alguém quer complementar o que o Vitor falou? Eu gostei demais do que você falou. Vamos, mulheres, vocês vão deixar nós dois falando sozinhos aqui? Mulherada hoje está com preguiça. Então, gente, assim, isso é importante quando o Vitor fala assim que a gente, né, uma consciência está vivendo uma experiência humana, porque é isso que os mestres ensinam para nós. Vocês já devem ter ouvido essa frase, né, que nós somos seres divinos vivendo um experimento humano. E se a gente tem consciência dessa origem, a gente sabe que em algum momento nós vamos retornar para essa fonte. E aí eu faço vamos dizer assim, essa introdução para falar de algumas questões que estão surgindo hoje na humanidade, né? Que é o pedido que a Maria fez sobre o que eu falasse hoje, que ela está com esse tema buscando debater com vocês, que é evolução ou retrocesso da humanidade. E hoje, muitos especialistas falam, muitos cientistas falam que em pouco tempo a humanidade vai poder viver muito mais, por muito mais tempo do que vive hoje. Então, assim, se fala que é possível que estejam nascendo crianças que vão poder viver até os 150 anos. Se a gente fizer uma retrospectiva histórica, até o século XIX, a média de idade que as pessoas viviam era de 35, 40 anos. Então, quando a gente, pelo avanço da ciência e, e por algumas questões também que vão precisar de algumas transformações e talvez debates do ponto de vista ético. Não sei se vocês já ouviram falar de um termo chamado transhumanismo. Eu já ouvi falar, mas não sei nem explicar o que que seria, não. Alguém já? Ô, gente, o transhumanismo é justamente o quê? A, é a utilização da tecnologia. Então, o que que é humano? Nós somos humanos. O que que é trans? Trans é quando você junta a esse ser humano uma outra entidade que não estava, vamos dizer assim, originalmente ou biologicamente junto a ele. E essa entidade é a tecnologia, né, que pode ser a inteligência artificial, pode ser a utilização de chips, pode ser a utilização de toda essa tecnologia para poder fazer a gente viver mais.
Se eu tenho uma tecnologia que consegue prever e fazer diagnósticos prévios daquilo que eu possa ter como doença, ela também consegue criar a cura e consegue prolongar a vida. E também existem estudos de, questões de genes mesmos que foram decifrados e que se você souber, vamos dizer assim, como tratá-los ou como utilizar vitaminas e componentes químicos para prolongar a ação dessas substâncias no gene humano, a gente está falando de epigenética, é possível que se estenda muito mais a vida humana. E aí começa uma série de reflexões, porque muitas das filosofias que a gente vive ou aceita falam que a gente precisa aceitar aquilo que a natureza impõe, né? Quando a gente vai falar dos estoicos ou dos budistas, eles vão falar assim, não, você tem que aceitar as mudanças. Então, a princípio, de acordo com essas filosofias, a gente não teria uma possibilidade de ação contra a natureza. Então, se a natureza fala que você, quando se adoecer hoje em dia, né, com seus 70, 80 anos e depois vai deixar essa dimensão, para essas filosofias, lutar contra isso é lutar contra a natureza cósmica. Mas a ciência, enfim, vai poder possibilitar isso de acordo com alguns especialistas, em breve. Isso está certo? Isso está errado? Isso é moral? Isso é imoral? Bom, eu acho que quem puder e tiver a oportunidade de viver 150 anos, puder viver bem, eu não sei se essas pessoas vão achar imoral ou se numa perspectiva histórica, sei lá, em 2300, se isso realmente acontecer, as pessoas naquela época provavelmente vão olhar isso como natural. Outras perguntas que surgem, né? Isso vai ser possível e viável a toda a humanidade ou só um grupo de pessoas que tem muito poder e que tem muita riqueza monetária? E isso leva a todos esses questionamentos. Eu queria saber o que que vocês pensam disso. Vocês acham que a gente deve aceitar, vamos dizer assim, a natureza cósmica ou a gente, como co-criador, como cientista ou como humano, pode tentar prolongar a nossa, a nossa existência aqui? O que vocês acham? Bora, Júlio, me ajuda aí. Puxa a fila da mulherada aí, que a mulherada tá tudo calada hoje. Hoje eu vou perdoar só a Gisela, que ela tá de recuperação médica. Dá para me ouvir? Dá sim, pode falar. Eu penso que é uma questão de livre-arbítrio, né? Hum. Eu acho que se for para viver até 150, mas que a gente esteja consciente, que a gente esteja bem, que a gente consiga fazer as coisas, né? Não só o viver por viver. Às vezes a gente vive tão no automático que a gente até esquece de viver, né? Então acho que o viver bem, né? O viver bem para si, o viver bem para os outros, penso eu. Sem ficar com dificuldade motora, para as funções básicas também, né? Que é uma preocupação e é um problema que, né, enfim, tá a humanidade inteira, várias famílias no mundo inteiro têm enfrentado. Mais alguém? Sim. Bom, e aí vem, gente, uma outra questão, e aí são duas tecnologias
Imagino que algum de vocês já devam ter visto ou ter lido alguma coisa sobre ela. Uma delas são os deathbots. O que é isso? Muitos de nós aqui que provavelmente estudamos alguma coisa da doutrina espírita kardecista, sabemos que quando Kardec decodificou a doutrina lá em 1850, ele previa que em algum momento ia ser relativamente ampliado na humanidade a possibilidade de que nós, nessa terceira dimensão, pudéssemos entrar em contato com pessoas que já foram para outra dimensão, seja através da telepatia, da psicografia ou mesmo através da própria tecnologia. Existem experimentos de contato através de aparelhos similares à televisão, enfim. Isso é um ponto. Mas hoje se fala, vocês já devem ter visto aí algum artista, por exemplo, que já faleceu e hoje é possível você, num show, você projetar a imagem holográfica desse artista como se ele tivesse ele vivo e como se ele estivesse ele cantando, ou até mesmo cantando com alguém que está fisicamente ali. Isso, agora pega e traz isso para uma pessoa que já faleceu. Então, eles chamam de deathbots. É um nome até meio mórbido, que são os robôs mortos ou os robôs da morte. E que é o seguinte, eu posso pegar os aspectos genéticos, os aspectos de personalidade, os aspectos emocionais de uma pessoa que já faleceu, e eu posso criar posso tanto eventualmente clonar essa personalidade, mas se eu for clonar, ela teria que ter o desenvolvimento biológico ali, mas eu posso projetar ela holograficamente. Ou seja, seria possível que, sei lá, eu pudesse conversar com um holograma criado através da tecnologia do meu avô, que já faleceu tem 17 anos. E isso é um aspecto. Então, você poderia, né, eventualmente, com as pessoas que já foram, você poderia conversar com elas. Existem experimentos acontecendo nesse sentido, né? E aí eu estava até conversando com a Mariana, e ela falou assim, nossa, eu ia adorar conversar com meu pai. Eu falei assim, pois é, mas você acha que isso é uma coisa boa? Ela falou assim, ah, mas eu ia conversar, ia ser tão bom, ia sentir bem. Eu falei, pois é, mas isso é uma mentira, isso não é real. Isso é virtual, isso não é real. A grande questão está aí, né? Então, pode existir algum tipo de manipulação implicada nisso, ou até sei lá, engano emocional ou psicológico de você ter uma situação como essa. E a outra, isso eu falei de um, que são os deathbots. A outra é que os caras da tecnologia já falam que é possível, é o seguinte: eu posso pegar a personalidade, os genes, o DNA de uma pessoa que morreu e colocar ela dentro de um robô. Vamos dizer assim, isso seria uma forma dessa pessoa continuar vivendo. Eu queria que vocês falassem o que que vocês acham disso. Vocês acham que isso faz parte da evolução? Vocês acham isso muito doido? O que que vocês pensam sobre isso? Bora, gente. O Estevão hoje veio com uns temas difícil para a gente pensar hoje. Não, é a Maria que falou que era para esse negócio de conversar com holograma
estrear. O que eu falei antes foi só uma introdução, então depois vocês reclamam com ela. Eu acho que se eu já tivesse partido, eu não ia querer voltar num robô. Mas enquanto família, quem sabe uns minutinhos eu ia querer conversar com alguém que já partiu. Mas fico na dúvida também o que essa pessoa ia falar. Pois é, porque aí, assim, baseado nos algoritmos e na inteligência artificial, essa inteligência que tivesse por trás, vamos dizer assim, desse holograma de um ente querido, ela ia falar coisas que a gente ia gostar de ouvir, porque esse algoritmo conhece a gente melhor do que a gente, né? Assim como os algoritmos do celular, hoje em dia, já conhecem a gente e a nossa personalidade melhor do que a gente. Mas é benéfico ou não, né? Não é baseado, vamos dizer assim, numa realidade, ela é uma realidade virtual, né? E depois disso, a gente criaria outros, né, outros tipos de expectativa. Será que isso não atrapalharia, por exemplo, a nossa possibilidade de, espiritualmente ou energeticamente, num estado de frequência positivo, realmente entrar em contato com esses entes e a gente ser atrapalhado por uma tecnologia? Enfim, quem mais quer falar? Marlene, fala aí. Liga o som aí para você falar. Perto do microfone. Aí. Eu- É o seguinte, eu acho que a tecnologia é sempre muito bem-vinda, porque em outros planetas a tecnologia é coisas absurdas, eu imagino, né? Para começar com as naves, que são inteligentes. Agora, na humanidade presente, eu acredito que não falta amor. E faltando amor, só vai criar coisas negativas, né? Por mais que a coisa pode ser, a intenção do criador seja positiva, mas eles podem usar ainda em nosso desfavor, por conta que falta amor, né? Falta amor incondicional, aquele amor que a gente espera que venha. E diante de uma humanidade tão assim atrasada e sem amor, o que for criado vai ser, como que eu digo, assim, perigoso, né? Eu acredito. Mas Vamos que lá. é possível, sim, é possível. E está aí, né? Está vindo, Não, tá eu acontecendo acredito. essas Mas experiências. devemos ter cuidado, né? Mas a gente tem que tomar cuidado justamente para não, É, não se distanciar da nossa essência, enfim, da nossa consciência. O que mais, gente? Quem mais quer comentário? Fala, Luiz. Comenta aí, bro. Tá pensando. Voltando. Vai, Vitor. Bom, qual é a preocupação que vem à cabeça, pensando talvez num aspecto um pouco maior, é que a gente ouve que Lemúria, Atlântida, a população ali evoluiu a um ponto e depois caiu, ou sumiu de alguma forma, né? E se a gente caminhar para essa vertente que está se mostrando, que é a mistura de humanidade com tecnologia e tal, pode ser que a gente chegue nesse ponto. A gente assiste alguns filmes aí, tipo Matrix, em que as máquinas acabam tomando conta, né? E a humanidade vira refém. No filme, pelo menos, há
a um final, né, em que a humanidade acaba sobrevivendo. Mas é bem na linha que a Marlene falou, quando você tira sentimento, né, tira o amor, e aí a gente está falando de um amor divino, fica tão fria a situação, que embora possa se imaginar uma sociedade com, com tecnologia, com robôs tal, o, vai faltar esse diferencial que é o sentimento, que é o que liga um ao outro, liga ou desliga, né? Dependendo das pessoas, se tem conexão ou não tem conexão, né? Então, é um passo em que a tecnologia está nos mostrando que nós vamos chegar, mas a dúvida é se isso realmente vai ser benéfico ou não, porque a gente não consegue progredir de forma que tudo que se advém dessa progressão seja para o nosso bem, né? Assim a gente vê com fogo, vê com bomba atômica, tal, que avião que foi criado para o bem e acaba sendo utilizado de outras formas, né? Eu posso dizer assim, Vitor, que assim, do meu ponto de vista, a gente já está nesse limiar já. A gente já está vivendo esse momento de transição da civilização. Eu não vou nem falar decadência da civilização ou igual aconteceu na Lemuria e na Atlântida, porque houve, vamos dizer assim, dizimação em massa, né? A gente tem visto algumas, algumas situações acontecendo. A Maria Ângela até comentou na live passada sobre o Covid, sobre as guerras como forma de diminuir a população. Ainda não houve até agora, pelo menos, vamos dizer assim, uma grande diminuição de população como aconteceu nessas civilizações, mas caminha para isso. Aí quando esse cenário vai se desenhando, aí surge a pergunta, né? O que que a gente pode fazer? E eu sempre penso o seguinte, que quando a gente está numa situação dessa, o que a gente pode fazer é se proteger. É proteger as pessoas que estão à nossa volta e estar próximo, a gente se fortalece estando próximo de pessoas, enfim, que pensam como a gente ou têm a mesma vibração que a gente. Eu lembro que quando quando a Lemúria estava tava, uma dessas civilizações, eu não lembro exatamente se foi Lemúria ou se foi Atlântida, foi Atlântida, porque ela estava sendo inundada, né, foi através da água. O, os mestres se juntaram em algumas embarcações ou mercabas, né, aqueles que a gente chama de mestres hoje, como Saint-Germain, como Serapis Bey, e seguiram pelo oceano até o continente vermelho, que hoje, né, a gente chama de Egito, onde eles depositaram ali na sabedoria das pirâmides, nas iniciações das pirâmides, sabedoria de Hermes e de Tot, a, o conhecimento que tinha vindo dessas civilizações para que ele continuasse existindo de alguma forma. Isso também foi ramificado nas civilizações maia, inca, enfim, pré-colombianas e tal. E não sei de que maneira, mas acredito que não está muito longe de algo similar a isso acontecer, né? Por isso que eu disse que na semana passada, quando a Gisele perguntou assim, o que a espiritualidade está fazendo? Eles continuam fazendo. Nós aqui, enquanto espiritualidade manifesta e encarnada, é que temos que fazer a nossa parte. E aí eu penso, o que a gente pode fazer? A gente planta a semente e espera
ela florescer. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: amar a humanidade é fácil, difícil é amar o próximo. Não adianta nada a gente ficar, vamos dizer assim, amando a humanidade. É importante a gente rezar, a gente fazer meditação, vibrar numa frequência alta. Isso muda efetivamente a realidade. Mas no nosso dia a dia, a gente ficar muito preocupado com o que está acontecendo fora e não cuidar sei lá, da nossa família, das pessoas do nosso trabalho, naquilo que a gente tem possibilidade de ação direta para ajudar na realidade. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Nossa, aqui hoje está um calor danado. Meu Deus. Ó, o objetivo da noite de hoje era dar um nó na cabeça de todo mundo. Objetivo alcançado. Deixar todo mundo pensando aí, né? Que está acontecendo, o que pode acontecer e o que eu posso fazer para. Que eu acho que é uma reflexão, né? Que não tem como ter uma resposta dela em 1 minuto, em 30 segundos. É algo que a gente vai processando e eu reforço, assim, tem a ver com essa angústia da origem e ao mesmo tempo com essa, né, o que eu faço nesse cenário. Ao mesmo tempo que eu não posso ficar alienado e não saber o que está acontecendo no mundo afora, eu não devo beber disso, fazer aquilo que eu posso fazer no meu dia a dia. Né? E aí eu lembro dos ensinamentos dos cristãos gnósticos, dos cristãos primitivos, dos essênios, que falam que quando Jesus compartilhou o pão e o vinho representa a contemplação, a meditação, e o pão representa a ação. Então, o tempo inteiro a gente deve lembrar, acho que isso ajuda a gente, pode ajudar a gente, da simbologia da cruz. E a cruz é uma reta vertical que lembra a gente da conexão divina, que é o vinho, né, a contemplação, e a horizontal, que é a conexão com a humanidade, com as outras pessoas, né? Não adianta nada você estar conectado com o alto se a forma de você manifestar o amor só é possível através do amor horizontal, que é o amor às outras pessoas, à humanidade, à vida, à natureza, enfim. Então, isso pode ajudar a gente a lembrar. E outra frase também, que está nos evangelhos e que Saint Germain sempre gosta muito de repetir, é o orar e vigiar. O que é o orar? Orar é ativar a presença do eu sou, é rezar, é se conectar, é meditar, tomar essa consciência. E vigiar é vigiar os pensamentos, os sentimentos, é a ação. Então, acho que é isso que a gente pode fazer. Beleza, gente? Eu não vou me estender muito essa noite, não. A gente volta semana que vem. Convido quem está aí para acompanhar as redes sociais da Escola do Ser, o site, e convidar vocês para estarem com a gente em julho de 23 a, de 23 a 26 de julho em Conceição, onde a gente vai fazer um trabalho justamente para buscar se reconectar com essa energia da nossa essência, de acordo com os ensinamentos da Ordem do Arcanjo Miguel. Tá bom, pessoal? Beleza, então, obrigado aí pela live de hoje. Valeu. Estevão, bem legal
essas tuas falas hoje, achei bem legal, bem interessante. E essa tua frase de amar a humanidade, né? É fácil, né? Amar o próximo às vezes é mais complicado. E realmente o que tu falou é verdade, bem verdade mesmo. Isso é E difícil. mandar um beijo para Maria Ângela, melhoras para ela. Tá bom, não, a Maria tá bem. A mãe dela que tá lá, ela me ligou aquela hora que eu interrompi aqui. A mãe dela tá com pneumonia lá, vai ficar internada. E aí, você imagina, a filha, né, fica com cabeça ali. Mas obrigado, viu, gente? Fica com Deus. Até a próxima.